Fala galera, aqui é o Leonardo da Oficial Connect e estamos iniciando o nosso quarto episódio da série Café e Palavra. Durante todo o século II, a igreja viveu um período de relativa paz. A igreja se organizou, cresceu, se tornou uma igreja universal, ela desenvolveu seu cânon, criou um credo e desenvolveu a sua apostolicidade. Porém, tudo isso estava prestes a mudar, pois a igreja viveria o pior momento de todos, as piores perseguições que a igreja teve desde o seu início. No início do terceiro século, dois imperadores, Décio e Diocleciano, assumem o poder do império com intervalos de 50 anos de poder cada um. Ambos tinham a visão política de resgatar a velha glória de Roma de volta e viam no cristianismo uma barreira que impedia que isso acontecesse. Essas perseguições são sistematizadas. Os cristãos são perseguidos por todo o Império Romano, propriedades são confiscadas, templos são destruídos e muitos cristãos são mortos. Décio cria um decreto que obriga que todos os habitantes do Império deveriam adorar os deuses romanos para que a glória de Roma voltasse. Essa perseguição é generalizada e sistematizada por todo o Império Romano. Os cristãos deveriam ter um certificado que atestasse que eles adoravam os deuses. Muitos cristãos foram martirizados porque compraram certificados falsos ou cederam à pressão do Império. Essa foi uma das piores perseguições que a igreja teve, mas não foi a pior. A igreja estava prestes a viver a sua última e pior perseguição de todas. No final do século III, reinou Diocleciano. Diocleciano, sabendo do poder da palavra de Deus, quer todos os manuscritos cristãos para serem destruídos. Ele quer acabar com o cristianismo pela raiz, acabar com a força do evangelho, que era a sua palavra. Tanto Décio como Diocleciano tinham a ideia de reerguer os tempos áureos do império. O cristianismo, por ser uma religião exclusiva e que ia contra a cultura romana, vira uma barreira para o império. A perseguição de Diocleciano começou nos exércitos. Havia uma discussão se os cristãos poderiam servir as legiões, afinal eles eram cidadãos romanos. Certa vez, alguns soldados cristãos se recusaram a prestar um sacrifício da legião e acabaram sendo mortos. Isto foi o estopim para o início da grande perseguição de Diocleciano. Diocleciano então determina que todos os cristãos do império deveriam ser perseguidos. Templos deveriam ser destruídos, livros deveriam ser queimados e muitos cristãos foram deliberadamente mortos. Essa foi a pior perseguição de todas, o pior momento da igreja desde que ela surgiu. Praticamente 300 anos onde a igreja nunca teve paz, nunca pôde prosperar verdadeiramente. Mas graças a Deus isso estava começando a mudar. Vários conflitos políticos começaram a acontecer no Império. Isso fez com que Constantino, filho de um dos imperadores de Roma, tomasse o poder de uma região do Império Romano. E ele estava prestes a invadir a cidade de Roma. Mas antes dessa batalha acontecer, Constantino teria tido uma experiência com Deus, uma visão do Deus cristão que dizia para ele que sob esse sinal vencerás. Constantino então determinou que todos os soldados do exército desenhassem o sinal da cruz em seus escudos. E nesse dia ele tomou Roma e venceu a batalha. Constantino já tinha uma certa simpatia para a Igreja de Cristo. A sua mãe era cristã. E principalmente depois dessa experiência com Deus, Constantino se tornou benevolente para os cristãos e ele mesmo se rendeu ao cristianismo. Então, finalmente, no ano 313, após Constantino tomar o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão, dando liberdade para os cristãos. Os cristãos se tornaram livres. A igreja oficial ainda não era o cristianismo, porém, após o Edito de Milão, os cristãos poderiam andar livremente, pregando o evangelho e vivendo conforme a sua fé. Como a igreja viveria a partir de agora?
Agora, a igreja faz parte do Estado. O cristianismo estava livre para prosperar. As elites começavam a participar da igreja. Como será a reação da igreja diante dessa mudança? Ela vai permanecer pura em sua essência? Veremos tudo isso no nosso próximo episódio, quando a igreja se torna imperial, se torna a igreja oficial do Império Romano. Espero muito que vocês tenham gostado. Isso foi apenas um resumo da história da igreja até Constantino. Espero vocês no próximo episódio. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e até lá!